né, junto com o bolo. O Alexandre foi fazendo a parte dos fritos. Olha que lindo esses assados. E eu tô aqui acordada desde as 3 da manhã. Que bolão, né, gente? Que bolão. Oi, gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou compartilhar minha rotina do final de semana com vocês, fazendo bolos salgados das encomendas. Como vocês podem ver, aí eu estou organizando a minha cozinha. Eu comecei cedo da manhã, gente, para dar uma organizada para começar a trabalhar. Oi, gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sábado e eu vou compartilhar com vocês as encomendas que eu tenho hoje. Eu tenho salgados, eu tenho bolo decorado para fazer e eu vou mostrar para vocês essa rotina. Já comecei, gente, cedo da manhã, 5 horas da manhã, eu acordei para dar uma organizada na cozinha. Não estou ainda na produção, mas eu estava deixando tudo organizado para que a produção começasse agora, que já é 8 e pouca da manhã. Vou mostrar para vocês o que eu já adiantei aqui. Gente, organizei toda essa mesa, limpei essa mesa aqui, tá? As formas estavam limpas. As bandejas estavam limpas, mas estava uma bagunça aqui. Aqui, gente, eu gostaria de colocar coisas de materiais, assim, sabe? Mas não posso porque a Helena mexe em tudo. Então, o máximo que eu consigo colocar é isso daqui, tá? Mesa limpinha, a mesa tá limpinha, meu fogão tá todo forrado. A pia se encontra assim, tá, gente? Aquele canto lá, gente, eu tô tentando arrumar um tempo pra eu limpar, organizar aquele canto lá. Tá uma bagunça aquilo de lá. Mas eu vou dar um jeito de limpar. Se eu não conseguir hoje, amanhã eu vou fazer isso. A minha pia tá assim, eu tô organizando, limpando. Eu vou terminar de lavar aquela panela e dar uma limpadona na minha pia. Forno tá ligado pra eu fazer massa, bater pra assar. Então, bora pra mais um dia comigo. Já deixa um like, se inscreva no canal e vem acompanhar meu dia como vai ser. Gente, queria ter mostrado pra vocês o massa, eu fazendo recheio, mas a gente deu uma correria aqui por conta desse bolo aqui, que eu entendi que a cliente tinha me pedido para as 18 horas, tá? Ela me pediu sábado, dia 18, e eu entendi sábado às 18. Quando eu tava ali bem tranquila, né, já a sorte que eu tinha feito, gente, massa, recheio, porque eu tava bem tranquila, o marido tinha ido buscar as coisas, morango, né, as embalagens, e quando veio a cliente me liga, Tati, me passa o endereço que eu vou ir buscar, isso era 10 horas da manhã. E eu falei pra ela que o bolo não estava pronto, falei pra ela. Aí eu perguntei qual horário que era a festa, e ela me falou que era pras 13h30. E eu disse pra ela que eu tinha entendido. Eu falei pra ela, eu tinha entendido que era pras 18. E ela disse, não, Tati, eu falei dia 18. Até se apavorou, sabe? Mas aí eu falei pra ela que ela podia ficar tranquila, que eu já ia dar jeito de fazer o bolo. Ia dar tempo, porque eu já tinha massa, recheio. Eu só tava aguardando mesmo o marido trazer os morangos que faltava pra esse bolo. Esse bolo, gente, é de 30 fatias, tá? O valor que eu cobrei nele, 250, por causa dessa decoração aí no chantilly. Mas o topinho, gente, que eu cobro, né, junto com o bolo, o topo custa R$20 aqui, que eu pago separado pra moça que faz. Pós-almoço por aqui, gente, e eu entreguei o bolo agora há pouco, tá? E agora eu vou pegar nos salgados, tá? Eu tenho que fazer massa de mini pizza ainda. E esse salgado, gente, ele é pouco, mas ele é com muita variedade. Sabe aqueles salgados que é 25 de cada? Assim, gente. Nos 2 centos tem 8 variedades, mais meio cento de mini pizza. Então vou fazer isso agora. Bora lá. Mini pizza, ó. Olha que bonitinhas que elas estão. Estão crescidas já. Eu vou assar. Aqui tem os folhadinhos. Tô deixando descongelar um pouquinho, né, pra assar. Pensa numa pessoa que tá sem morrendo de sono. Euzinha. Tô louca de sono. Agora eu tenho acordado às 5 da manhã. Deixa eu limpar vocês aqui. E eu tô querendo acostumar a acordar às 5 da manhã. Mas assim, ó, eu tô sempre com sono. Eu passo o dia inteiro com sono, né? Eu tô acordando às 5 da manhã, gente, pra ver se eu consigo dar conta de ir pra academia, né? Como eu falei no último vídeo pra vocês. Claro que hoje eu não vou na academia, hoje é sábado, né? Se eu não estivesse comendo até iria, mas pra eu conseguir, gente, frequentar a academia, só se eu acordar às 5 da manhã pra adiantar coisas, entende?
E aí eu tô tentando acostumar a acordar às 5. Só que aí eu tenho que dormir um pouquinho de tarde, né? Dia de semana eu durmo, mas final de semana, gente, não tem jeito. Daí eu fico louca de sono, assim, sabe? Seguimos aqui, gente. Eu tô começando a assar os salgados, tá? Fiz ali a mini pizza. E vou fazer agora uma massa. Eu já fiz a massa, vou fazer coxinha e uns travesseirinhos. Bom, gente, chamei o marido pra ajudar a fazer essa encomenda, né? Eu até queria ter feito sozinha, mas aí eu pedi pra ele fritando, porque daí eu ia fazendo os assados, assando, tinha essas mini pizzas que eu fiz tudo na hora, sabe? Fiz a massinha, montei, né? Assei tudo. E aí, então, pra terminar logo a encomenda, eu pedi pra ele ajudar. Tinha muita variedade, era coxinha, risoles, pastel de carne, travesseirinho, mini pizza, assado de frango, de goiabada e folhados também, gente, de calabresa. Então, tinha muita variedade, sabe? E aí eu fui montando ali a parte dos salgados assado e o Alexandre foi fazendo a parte dos fritos, fritando e embalando pra mim. E aí, assim, a gente terminava mais rápido, né, as encomendas. Gente, olha que linda ficou essas mini pizzas. Sabe o que tu arrumar na caixa, assim, ó, d'água na boca, assim, olha. E eu fiz bem certinho, bem contadinha, não sobrou nenhuma, porque tá faltando recheio, sabe? Deu bem certinho o queijo que eu tinha, o frango que eu tinha, o queijo e o presunto, sabe? Então, não deu pra fazer a mais. Só fiquei na vontade de comer, olha só que delícia. Gente, encomenda prontinha, gente, ó. Graças a Deus. Olha como estão os salgados. Lindos. Lindos, lindos, lindos. Vou fechar a caixa. E tá uma delícia esses salgados, assim, quentinho. Olha só. Olha que lindo esses assados. O Alexandre vai ter que levar aqui pertinho de casa. 5 horas da manhã vai ser ainda. E eu tô aqui acordada desde as 3 da manhã. Fazendo massa pro bolo que eu tenho de 60 fatias pra amanhã entregar às 9h30. E mais um outro bolo de 15 fatias, tá? Ontem, por fim, gente, eu não gravei mais nada pra vocês. Eu gravei pouca coisa ontem, porque tava assim, ó. O dia tava bem cansativo, gente. Eu tava bem cansada ontem. E ainda a Helena tava com um pouquinho de febre, sabe? Tá um pouquinho não, a febre dela até tá bem alta. E até ela tava acordada agora de madrugada, sabe? Daí eu já aproveitei. Como eu já tinha que dar remédio ali pra ela, levantei e vim fazer as massas aqui desse bolo, sabe? Porque a cliente me mandou mensagem meia-noite pra dizer que ela vem buscar o bolo às 9h30. Isso é o que eu tinha perdido pra ela, perguntado ontem pra ela que hora que ela vinha buscar os bolos, né? O bolo, aliás. E ela disse que ela vinha de manhã e eu, tá, me diz a hora, né? Já pra eu ficar atenta, né, gente? Mas mesmo assim, gente, mesmo que ela me falasse, eu não ia ter conseguido fazer as massas antes, porque a Helena tava com febre, daí eu terminei as encomendas e fui ficar com ela, né, cuidar dela, porque ela fica ali, né, querendo ficar no colo, porque também gripe, né, gente, sabe aquelas gripe, né? E aí acabou que eu nem tinha mesmo como fazer as massas. Aí depois fiquei com ela, né, dormi um pouco e agora eu tô aqui fazendo as massas, tá? E eu vou mostrar pra vocês o que eu já tenho adiantado das massas. Os recheios o Alexandre fez dos bolos, né? E aí, os recheios o Alexandre fez dos bolos. E eu vou começar a montar agora, assim que esfriar. Fiz as massas aqui, nessas duas formas, tá? Eu fiz a massa com 8 ovos. 8 ovos, a minha massa é que você já conhece. É
Mesma quantidade de ovo, é de farinha, açúcar e etc. E é isso, tá? Aqui, então, gente, eu fiz com 8 ovos. Então, eu gastei 16 ovos pra fazer. Eu não gosto da massa ficar muito alta, né? Ela fica baixinha. Dá pra eu cortar em duas massas. Assim, cada uma eu corto duas, sabe? 2 discos de massa. Esse daqui é um bolo, gente. Derrubei água aqui na massa. Um bolo de 15 fatias, que também é pra de manhã, sabe? E eu tenho que esperar só esfriar as massas, tá? Os recheios estão frios já. Tá um vento, um vendaval, sabe? Tá marcando o temporal, né, gente? Da passagem daquele El Ninho. E tomara a Deus, gente, que, né? Que Deus nos proteja todos nós. Porque tá um ventão, sabe? E aí eu até fico com medo que falte luz, gente, e eu não consiga fazer os bolos. Por isso até que eu levantei, sabe? Eu levantei já ali 3 horas, já fui fazer as massas. Assim que esfriar, eu já vou fazer esses bolos, sabe? Ó, tá um ventão. Um abacaxi, porque o bolo que eu tenho de 15 fatias é de abacaxi. E eu não gosto de comprar abacaxi em lata, gente. Eu gosto de pegar o abacaxi, picar e cozinhar, por ficar muito mais gostoso. Então, bora montar o bolo. Eu comecei montando o bolo, gente, 7 e pouquinho da manhã. E esse bolo tinha só um recheio que ia no fogo. Era o recheio de brigadeiro de leite ninho e os outros recheios eram de nata, né? Eu falo chantilly, gente, mas o chantilly que eu uso é chantilly de nata. Todos os bolos meus são chantilly de nata que eu faço, tá? E nesse bolo usei 4 natas para fazer 2, porque são 2 recheios. Daí um recheio é chantilly com morango, o outro recheio é chantilly de chocolate com bombom, tá? E, gente, se tu tem vontade de aprender passo a passo como fazer bolo, massa, recheios, né? Como fazer salgados também para vender assim, gente, dentro da cozinha da tua casa, eu deixo o link do meu curso completo, que eu ensino tudo dentro do curso, tá? Ainda tu tem acesso comigo, acesso de suporte, né? Eu posso te dar suporte no momento que tu precisar, tu vai tirando dúvidas comigo através do meu WhatsApp, que eu posso enviar através do direct, tá? O link está na descrição do vídeo e nos comentários fixado. Gente, não mostrei a montagem desse bolo porque eu vou deixar para fazer um outro vídeo detalhando para vocês quanto que eu gastei para fazer esse bolo, qual é o meu lucro. Eu sei que vocês gostam de vídeo como esse, que eu dou essas informações, então deixei a montagem para um próximo eu vir e detalhar para vocês, tá bom? Os bolos estão prontos aqui, tá? Eu não coloquei plástico aqui em cima, tá, gente? Porque estão aqui no freezer e eu já vou confeitar eles. Eu só coloquei aqui, né, pra dar uma gelada nesse daqui, então por isso eu não coloquei plástico em cima. E daí eu montei agora esse de 15 fatias, tá? Aquele dali tá gelando, sem demora eu já vou confeitar ele. Gente, falar uma coisa pra vocês, eu usava aquele leite condensado Italac e eu vejo, meu Deus, agora a gente comprou aquele Piracanjuba, sabe? E nossa, que diferença que deu nos recheios, gente. Que diferença que deu. Olha, assim, olha. Eu sempre usei o Italac, sempre, né? Eu acho que talvez ele é um dos mais em conta, assim, que tem, né? Aqui, pelo menos, na minha região. E agora o Alexandre comprou esses dias. Comprou porque não tinha o Italac, o Piracanjuba. E ali eu vi, gente, que tem ali na caixinha, né, de gordura, o Piracanjuba tem 6% e o Italac tem 4%. E eu nunca imaginei que essa diferença,
essa quantidade faz tanta diferença no leite condensado, porque os recheios, gente, tá muito cremoso aqui, muito cremoso, ficou uma consistência totalmente diferente, sabe? E agora eu já troquei, agora eu tô usando esse piracanjuba, sabe? E tô gostando, tô amando, meus recheios tá outra coisa, sabe? Bom, gente, montei os bolos, agora já é quase 8 horas e eu vou confeitar aquele bolo grande, sabe? Porque a cliente vem buscar 9h30, daí já dá tempo de gelar mais ainda com também a cobertura, né? E aquele dali, como ele é com nata, sabe? Assim, todo ali com 2 camadas de nata, não tem perigo assim, sabe, dele ficar desandando nada, porque a nata fica bem assim, ó, firme o bolo, sabe? Então é isso, bora lá. E ó, gente, sobrou nata, né, do bolo ali que eu fiz, do de 15 fatias, tá? Porque eu bato um pote de nata e sempre acaba sobrando, sabe? Não dá, tipo assim, um daquele dali dá pra um pote de nata dá pra aquele bolo de 15 fatias e um de 10 fatias. Sobrou abacaxi também, que o bolo é de abacaxi. E eu pego e congelo, sabe, gente? Porque às vezes, ó, às vezes sai um bolinho de 10 fatias de abacaxi, eu só descongelo e coloco no bolo. Por isso daqui dá pra um bolo de 10 fatias, sabe? E a nata, né, eu deixo ali e às vezes assim, ó, tá faltando um pouquinho de nata, eu descongelo e bato junto com uma outra nata, tá? E eu uso, peço pra ele comprar esses potinhos aqui, ó. Esses potinhos aqui que eu fazia bolo no pote, sabe? Que daí eu gosto de congelar essas coisas assim, porque elas ficam visíveis, sabe? São potinhos pequenos assim, e aí esses aqui duram bastante. Tu pode lavar eles acabam durando bastante tempo, sabe? Daí são esses daqui, ó, de 350 ml que a gente compra. A gente compra nas casas da embalagem, eu não compro pela Shopee, não vi se tem pela Shopee, mas capaz de ter, né? E aí eu acho bem prático. Daí eu coloco congelar assim. Bora confeitar esse bolo, gente. Bora confeitar. Quase 8 horas ainda. Falei aquela hora que era 8 horas, mas não era ainda. Eu vou confeitar esse bolo, né? Deixa eu deixar aqui. Deus o livre cair. Já pensou? Deus o livre. Que bolão, né, gente? Que bolão. E eu falei pra vocês que os bolos grandes tinham parado de sair. Agora, essa última semana foi só bolão. Só bolo grande. Gente, ó, eu vou usar essa bandeja aqui, ó, que ela tem a numeração dela. Aqui tem escrito aqui G78, gente. G78 essa bandeja. E essa bandeja aqui é super cara, gente. Ela custa R$17, R$18 só a bandeja, tá? E aí, vocês até me falaram, né, aí nos comentários que era pra usar essa daqui de MDF, que é o cake board, né? Essa daqui, gente, ó, tá custando R$13,90, tá? O marido tinha comprado esses dias para um outro bolo, mas eu gosto muito, é muito bom de eu usar essa daqui, mas eu deixo mais, gente, para os bolos que são decorados, sabe? Porque eles ficam muito mais bonitos decorados nessa bandeja aqui, né? Como esse bolo não é decorado, eu vou usar essa bandeja fechada, até porque a cliente vai ter que levar esse bolo pro salão, entende? E esse bolo aqui não vai pra mesa, sabe? Não vai assim pra decoração, vai só pra corte mesmo. Então eu vou guardar essa daqui. Eu gosto mais de usar pra quando o bolo tá decorado, sabe? Pra desenformar esse bolo aqui, gente, que é uma briga, né? Colocar direitinho aqui na forma, aqui na bandeja, né? Eu tenho que acertar já aqui na hora de virar e já tem que estar certo na bandeja. Essa é a parte mais difícil, eu acho. Aqui. Foi. Vocês veem que a gente faz um malabarismo. A gente faz um malabarismo. A confeiteira faz malabarismo. Meu Deus do céu.
Ó, gente, que eu acho que fica muito mais prático nessa bandeja, ó, pra cliente levar, né? Já que ela que vai levar no salão, né? A outra é muito boa, gente. Muito boa, ela é firme, né? Deixa eu arrumar aqui. A outra bandeja, ela é firme, gente, mas essa daqui pra levar fica muito melhor, sabe? E esse é outro bolo que eu tinha, né, no domingo também. Um bolo de 15 fatias. O recheio dele, gente, é brigadeiro de leite ninho, brigadeiro e chantilly com abacaxi, que foi que eu mostrei pra vocês ali, que eu estava cozinhando o abacaxi, tá? Esse bolo, a cliente me pediu ele no chantilly, com a corzinha branca e azul, tá, pessoal? Esse bolo custa R$ 127, tá, gente? Esse bolo de 15 fatias eu cobro esse valor, tá? Gente, finalizei as encomendas, glória a Deus. Tá se armando o tempo, olha, tá até escurecendo lá. Tá se armando o tempo, tá um vendaval, tá bem feio o tempo, sabe? E tomara a Deus que não venha nada de temporal assim muito forte. Tá marcando, gente, tá alerta vermelho, alerta laranja, na verdade, pro Rio Grande do Sul. E a cliente acabou de vir antes da chuva, né? Ainda bem, graças a Deus, porque levar aquele bolo, sair na chuva lá, né, com o bolo. E, gente, uma das coisas que eu tô assim, ó, falando para meus clientes agora, tô adotando, né? E eu tô comunicando os meus clientes é da questão do Pix, né, gente? Que eu falei num vídeo para vocês que teve um problema com uma cliente que não pagou. E até hoje eu não recebi do bolo daquela mulher, sabe, gente? Que eu falei. Quem me acompanha sabe aí que eu estou falando, né? A mensagem ela nem me responde, tá? Uma cliente antiga. E com isso já me ensinou, sabe, gente? Os clientes antigos, gente, e clientes novos, eu já envio a mensagem, que é uma mensagem até, gente, que eu peguei no chat GPT pra ser, assim, ó, educado com a pessoa, sabe? Pra não ser, assim, como é que eu vou falar, assim, ó, indiscreto, sabe? Mas é uma mensagem bem tranquila, que eu disse, ó, já vou te enviar o Pix, né, as normas da empresa, assim, agora os pagamentos são antes da retirada ou antes da entrega, né? Porque eu ainda tenho tido alguns problemas com isso, tá? Por quê? Porque muitos anos, né, gente, eu trabalhei assim, vai lá, entrega o produto e depois a gente recebe. Vai lá, entrega e depois eu tenho que estar cobrando o cliente, né? Então, foi muito tempo trabalhando assim. Alguns clientes já são acostumados. Gente, mas são poucos clientes. Porque a maioria, assim, ó, assim, deixa eu falar pra vocês, assim, ó, de 100%, 10% dos meus clientes fazem isso de me pagar depois, sabe? Mas a grande maioria já faz o Pix, já envia o comprovante, mas tem esses 10% que a gente tem que estar avisando, né? Essa semana mesmo uma cliente marcou entrega com nós levamos no lugar agendado e depois é só agradecer, muito obrigada, e eu tive que falar, né, pra cliente que a gente entrega a encomenda e já quer receber, né? E aí até ela falou que ela não estava no endereço, no local naquele momento, mas, gente, se a gente não tá naquele momento no local, né, como a gente já agendou, a gente já deixa o pagamento feito antes da pessoa entregar o produto, que é, gente, o certo da gente trabalhar, né? Porque a gente vai entregar, assim, uma encomenda grande e depois a gente tem que eu sei que, assim, ó, não é a maioria, ninguém tá pensando em dar calote na gente, sabe? Como essa cliente foi, não estão pensando em fazer isso. A grande maioria ali que faz isso, eles esquecem mesmo, sabe, de fazer o Pix, pelo que eu entendo, assim, eles esquecem mesmo. E aí o que acontece? A gente tem que ficar lembrando a pessoa, que é chato, gente. Eu não gosto, sinceramente, eu não gosto de ficar lembrando
ou até mesmo a gente entrega uma encomenda grande, a gente espera que a gente já receba, né? Porque a gente gastou dinheiro, foi lá, fez tudo. A gente já espera já receber, né? Porque a gente já pega o nosso dinheiro, a gente que empreende, ó, pegou o dinheiro de uma encomenda, já tá pensando em comprar mais material para mercado, pagar conta. Então a gente não tem essa coisa assim, ó, de ficar esperando ainda entrar o dinheiro pra gente fazer as coisas. Não, a gente já tá contando com a encomenda que entrou, sabe? No normal é assim, gente, todo mundo que trabalha. Então, claro que a gente não precisa explicar nada pro cliente. Isso daqui eu tô conversando com vocês que me acompanham aqui. Eu sei que tem clientes, às vezes, que me acompanham, são pouquíssimos clientes que me acompanham aqui. Mas a grande maioria dos clientes, como eu falo, eles pagam, eles fazem direitinho o Pix, mas tem esses 10% que a gente tem que cobrar. Mas é isso, gente, a gente não precisa ficar explicando pro cliente o que a gente tem que fazer com o dinheiro da gente. A gente só tem que ser educado e falar como que é as normas da nossa empresa, sabe? É assim que eu tenho feito com os meus clientes, sabe? Alguns clientes eu não cobro 30%, aqueles que estão sempre comprando, realmente ainda não cobro, sabe? Aqueles que sempre compram ali, já são acostumados, Tati, faz pra mim, sabe? Que eu já sei, sabe? Já são conhecidos e que chegam aqui, inclusive, e me pagam. Chego aqui na frente e vão pegar a encomenda e já me pagam. Ou se eu vou entregar, já chego lá e já tá paga a encomenda, entende? Então, mas é isso, gente, tá? Por hoje eu terminei meu trabalho. Gente, eu acordei, era às 3 da manhã, né? Como eu falei, 13h30 da manhã com a Helena. Agora ela tá dormindo. Eu acredito que a febre baixou, que o pai dela, os dois estão dormindo, né? O Alexandre ficou até as 3 da manhã aqui organizando, limpando pra mim, fazendo o recheio, porque tinha ficado tudo sujo, deu ontem das encomendas, sabe? Aí ele ficou aqui e aí ele dorme até mais tarde com a Helena, tá? Espero que, tomara Deus que hoje ela esteja melhor, né, gente? Mas são coisas que acontecem, tá, gente? Aqui, agora sim, os vídeos vai ser rotina real. E quem é mãe sabe como que é com o filho pequenininho, às vezes tá com febre, às vezes tá bem, às vezes não consegue trabalhar, é aquela coisa, né, gente? Mas é isso, gente. Grata sempre por tudo, grata pelas encomendas, grata por um dia produtivo, grata por ter acordado até as 3 da manhã, porque agora são 9 horas, gente. A recém vai ser 9 horas e eu já tô com o meu bolo entregue pra cliente. Quando ela me mandou mensagem meia-noite que se vinha buscar às 9h50, que eu fui ver isso só às 3 da manhã quando eu acordei ali com a Helena, eu confesso que eu fiquei meio assim, né? Porque eu podia ter me avisado antes. Mas foi bom, gente, tudo que... Eu falo pro meu marido, tudo que é ruim é bom, sabe? Até de ter que acordar de madrugada é bom, porque eu já me livrei, sabe? Agora eu vou fazer almoço, vou organizar minha cozinha aqui. E já estou livre hoje pra, né, cuidar da Helena aqui, né? Dar conta aqui das coisas da casa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um like, gente. Comenta aqui no vídeo, isso é muito importante, tá? Se tu não sabe o que comentar, deixa um coraçãozinho, sabe? Deixa um like pra mim e até o próximo vídeo. Um beijão!